Pessoal, seja muito bem-vindo, viu? Você que me acompanha aqui no canal. Olha, gente, é o seguinte, viu? O Adélio Bispo, que é conhecido por ter cometido o atentado contra o então candidato a presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, pode ser um desafio delicado, viu? É importante abordar o assunto com sensibilidade e responsabilidade, evitando ficar glorificando ou prometendo e promovendo violência, né? Aqui está uma sugestão importante para vocês que nós vamos falar, viu? Gente, a história do Adélio Bispo aconteceu, foi em 2018, um atentado contra Jair Bolsonaro, né? O Adélio Bispo, ele foi responsável por esse ataque, né? É muito importante você perceber a seriedade deste assunto e sua importância para a história do Brasil, né? E não se esqueça, gente, que as divergências políticas que existem, a violência não é uma solução aceitável, tá? Gente, o Adélio Bispo, ele veio da região de Minas Gerais e dentro de sua trajetória pessoal ele teve várias participações, né, no contexto político aí, como líder religioso, inclusive, tá? Tem as questões mentais que tem que ser vistas, questões políticas, questões sociais entram aí. É muito importante perceber que já está com trânsito em julgado esse caso, mas ainda existem revelações importantes que nós vamos estar vendo cada um desses detalhes agora, tá? Bom, gente, vamos acompanhar aqui agora a entrevista que aconteceu. Participa aí conosco que é notícia urgente que chega de primeira mão para vocês, né? E aí, Thiago, o que tem de novidades hoje? Mas o que eu trouxe, o Joaquim aqui, o prato principal do bolo, o hype dessa live aqui, é o caso Adélio. O Joaquim, como eu falei no começo, foi o jornalista que chegou mais próximo de uma possível e muito difícil entrevista com o Adélio. Eu tenho certeza que quando o Adélio tiver à disposição, o Joaquim, as chances dele ter essa entrevista é maior do que qualquer outro jornalista no Brasil. Quem conhece a história aí na internet sabe, ele fez um documentário e tudo mais. Sim. O que eu preciso saber, Joaquim, como que começou, como que você foi, como que você começou a investigar a facada? Foi uma pauta que caiu na sua mão, você que propôs? Como é que foi essa história aí? Bom, havia o seguinte, o Leonardo Atushi, que é o publisher lá do 247, né? Ele queria que eu fizesse, pediu que eu fizesse. Eu não quis fazer. Eu sempre falava, mas não tem outra pessoa que faça, que tenha esse ímpeto, a vontade de fazer, de ir atrás dos fatos. Isso logo na sequência, 2018? Isso foi em 2021. Tá? Porque quando o 247 vai crescendo, então passa a ter condições de fazer um projeto como esse, tem público para isso. E aí, depois de algum tempo da gente conversar, a que tinha na época uma diretora de conteúdo, ela falou comigo pessoalmente, Joaquim, faça, não sei o quê, etc. Eu falei, bom, eu só faço se eu tiver carta branca. Porque é possível que o fato tenha ocorrido como se deu a narrativa oficial. E eu vou ter que escrever isso. E vou ter que contar isso. Tá? E aí vai fortalecer uma narrativa da extrema-direita. Porque a extrema-direita só acendeu por causa desse episódio. E eu quero ter essa liberdade de que vou contar a verdade. Por quê? Porque eu tenho essa história na minha vida profissional. Eu escrevi um livro chamado Basta, Sensacionalismo e Farsa na Cobertura Jornalística do Assassinato de PC Farias, que justamente eu conto, e aí é outro debate, vai ser outro debate, mas eu conto porque aquele crime foi passional. Vou contra toda a opinião da imprensa. E apanhei muito por isso. Só que a minha narrativa estava certa. Tanto que os seguranças do PC foram todos absolvidos e eu prestei depoimento nesse julgamento como perito, como informante do juiz pelo livro que eu tinha escrito. Então, eu tenho uma história nessa área, assim, não é porque o povo quer ouvir uma história que eu vou contar a história que o povo quer ouvir. Eu tenho que contar aquilo que ocorreu. E aí eu fui. Quando eu fui entrevistar, entrevistei pessoas, fui para Juiz de Fora, fiquei lá muito tempo, depois fui para Santa Catarina, fui para Juiz de Fora, fui para Florianópolis, fui para
Montes Claros, fiz a apuração também em São Paulo. E isso demorou uns 3 meses de apuração. Eu vou dizer para vocês que eu dormia no começo, comecei da apuração, eu dormia 3, 4 horas. Eu acordava à noite e muito preocupado porque as coisas... Não era normal. Normalmente você dorme bem. Eu não durmo tão bem, mas durmo mais do que 3 ou 4 horas, entendeu? Aí, o que acontece? Eu fiquei muito... Eu achei um dia, na internet, eu estava entrevistando as pessoas, mas daí eu achei na internet, e ali foi a chave para eu entender o caso. Esse vídeo está censurado na internet, tá? Mas eu achei um vídeo que era de um grupo chamado True or Not, possivelmente vinculado ao Anonymous, tá? E eles fizeram alguns vídeos contando as incongruências que havia na narrativa oficial. Qual é a primeira delas? E isso é que me chamou a atenção, porque daí eu fui checar e fui perseguir os fatos e vi que era aquilo mesmo. O Adélio, embora tenha sido filiado ao PSOL, o Adélio era um militante de extrema-direita. Acredite. Bolsonarista. Aí você diz assim, mas como o Bolsonaro? Naquela época não se falava em Bolsonaro, na época que ele era militante, porque a facada foi 18, né? Ou eu chamo de suposta facada também, porque isso precisa ser, e eu vou dizer por que isso precisa ser apurado. Existem prints salvos com esses bolsonarismos do Adélio aí? Tem. Existe. Tem. E aí o que acontece? O Adélio, ele tinha uma página no Facebook com pretensões políticas. O Adélio, ele faz uma postagem em 2017, 2016, em que ele ataca o Renan Calheiros, presidente do Senado. Porque o Renan Calheiros não tinha colocado em votação, tinha arquivado um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. E era um projeto que tem entre os seus autores Jair Bolsonaro. Qual projeto é esse? Redução da maioridade penal. O projeto reduzia a maioridade penal de 18 para 16 anos. Sem entrar no mérito, essa é uma pauta da direita, é uma pauta do Bolsonaro, antiga. Tá? E ele e outros deputados, que hoje é extrema-direita, apresentaram e aprovaram na Câmara, na ocasião. Isso foi para o Senado, o Renan arquivou. O Adélio ataca muito o Renan por causa disso, porque ele entendia que era a solução. Se você me mostrar um jornalista de esquerda, um militante de esquerda que defenda a redução da maioridade penal, eu falo, então o Adélio é militante de esquerda. Não era. Aí quando eu vi isso, eu fui ver outras postagens dele. Aí eu vi que o Adélio defendia, sabe o quê? Que os militares controlassem centros de educação e lazer no Brasil, que era uma forma de combater drogas, etc. Independentemente do mérito ou não desse conteúdo, e isso é um conteúdo de direita, de extrema direita. Naquela época em que se falava de intervenção militar. Aí eu fui ver o perfil do Adélio. O Adélio era um pregador evangélico da igreja quadrangular. Ele ia muito na quadrangular. Não é uma pessoa de esquerda. Bicho. Não é o perfil de esquerda, portanto, era o perfil de extrema-direita. Então, por que é que ele se irritou tanto com o Bolsonaro? Onde é que ele começa a atacar o Bolsonaro? A primeira postagem do Adélio contra o Bolsonaro foi num post do próprio Bolsonaro, que ele entra e faz um comentário. Que queria encontrar o Bolsonaro na rua, que aí ele ia ver se ele era corajoso daquele jeito. E sabe quando ele faz essa postagem? Mais ou menos dia 7 de junho mais ou menos foi no dia 7 de junho. 7 de junho de 2018. O episódio de Juiz de Fora vai se dar no dia 6 de setembro. Julho, agosto, setembro. O evento de Juiz de Fora estava marcado para agosto.
Só que ele foi adiado para coincidir com a independência. Tá? Quando o Adélio ele faz essa postagem, o que tinha mudado no Adélio? Que ele defendia a redução da maioridade penal e passou a atacar o Bolsonaro dizendo que queria encontrar ele na rua. Sim, sim. No dia 6 de junho, ele terminou um curso de tiro. Um dia antes. Eu pergunto para você, o Adélio morava num cubículo que eu fui, mostro onde ele morava, que era uma pensão que não tinha banheiro, a parede de 2 metros por 4, 3, sem banheiro, insalubre completamente, porque ele pagava R$250 por mês, que é o que ele tinha, porque ele ganhava pouco. Ele faz um curso de tiro em que ele paga à vista R$700, isto é, quase 3 salários dele. Quem é que faz isso? Cadê a arma? Ninguém faz isso, né? E chama atenção mesmo. No lugar do Carlos Bolsonaro, esse curso, Exato, né? Exato, é isso que eu estou te dizendo. Aí você diz o seguinte, ele vai por esse clube onde eu estive, onde eu tentei entrevistar, conversei com algumas pessoas lá, mas não foi uma entrevista formal. Onde pegaram 38. Uma mentira, né? Que falaram que ele só esteve lá, mas não fez curso, e depois apareceu um certificado com o nome muito dele. Estranho esse caso, muito estranho mesmo. Isso, ele fez 3 dias. Então ele falou que frequentou 3 dias. Quem é que estava lá no terceiro dia, dia 6? Carlos Bolsonaro. É muita coincidência. O Carlos Bolsonaro, bem na verdade, depois que eu fiz o documentário, ele foi para dentro da Nagli e falou, eu estava em Florianópolis, que ele não tem como negar, mas eu não fui para o Clube do Tiro naquele dia. Pois é. Esse caso ainda vai dar muito o que falar, né, pessoal? Muito mesmo. E aí, você que está nos acompanhando, qual a sua opinião? Coloca aí, vamos continuar a nossa discussão aqui nos comentários.